E se eu te dissesse que a vida que você sonha já existe, não em algum futuro distante, mas como uma realidade esperando que você a reconheça e a vista? A maioria das pessoas faz o caminho inverso. Espera a promoção, espera a condição perfeita, espera a prova externa antes de se permitir agir como quem já venceu. Napoleon Hill, estudioso de mentes bem-sucedidas, chamou isso de inversão fatal, querer ver para crer, quando o verdadeiro motor é crer para ver. Hoje eu vou te mostrar com imagens simples e passos práticos como começar a agir como se já fosse um vencedor até que a realidade comece a alinhar-se com essa identidade. Você não precisa acreditar em tudo imediatamente. Pode começar experimentando, mas antes de seguir, faça um gesto simples. Se essa ideia ressoou com você, escreva agora nos comentários, com intenção e sem rodeios: eu sou vencedor. Não é vaidade, é um compromisso público com o seu próprio processo. Faça isso e siga comigo. Feche os olhos por um instante e imagine sua mente como um grande jardim. Há canteiros, caminhos de terra, vasos e estacas onde plantas crescem. A parte consciente, a que você usa de manhã ao vestir-se, ao tomar decisões conscientes, é o jardineiro que escolhe as sementes. A mente subconsciente é o solo, invisível, profundo, cheia de vida, reagindo ao menor sinal que ela recebe. Quando você planta uma imagem com emoção repetida, a semente encontra solo fértil. As raízes se firmam e, ao tempo, brota um comportamento, uma percepção, uma resposta emocional. É assim que a sua realidade interna se forma, e quando bem nutrida, ela começa a moldar a sua realidade externa. Pense numa cena concreta. Você segurando uma folha de papel com o número exato da sua conta bancária, aquele número que representa a independência para você. Sinta o papel entre os dedos. Veja o reflexo da luz no canto da página. Imagine o som de notificação no celular. Perceba o alívio físico no peito. Faça essa cena diariamente, com emoção, e você estará regando a semente de prosperidade no seu jardim interior. Não estou dizendo que isso substitui planejamento financeiro, trabalho consistente ou consultoria técnica. Estou dizendo que o que você cultiva internamente orienta o tipo de escolhas que você fará lá fora. E essas escolhas multiplicadas criam oportunidades reais. A grande armadilha que quero que você identifique hoje é a vaguidão do desejo. Desejo vago é como atirar sementes ao vento. Elas caem onde quiserem. Um propósito definido é diferente. Ele é uma muda enxertada, plantada numa cova medida e coberta com cuidado. Napoleon Hill chama isso de propósito principal bem definido. Não é um slogan, é uma especificação técnica do que você quer. Números, datas, sensações e a cena completa do dia em que a vitória se manifestará. Quanto mais específico, mais claro o jardineiro se torna sobre o que deve regar. Responda agora com honestidade às perguntas que vou te guiar a escrever. Pegue papel e caneta. Não atenda a e-mails. Não abra redes sociais. Apenas escreva. Qual é a quantia exata, o cargo, a assinatura contratual, o projeto entregue? Seja num número, num nome, numa data. Em que dia você quer ter alcançado isso? Coloque um prazo realista, mas com firmeza. Como será o seu dia quando isso acontecer? Onde você estará? Que roupa usará? Qual será o cheiro no ambiente? Que pessoas estarão ao seu redor? O que você estará fazendo nesse momento que mostrará que venceu? Descreva as sensações, o que vai passar pelo seu peito, pela sua garganta, pelos seus pensamentos. Quando você escreve com essa precisão, duas coisas acontecem. Primeiro, a mente consciente tem um mapa detalhado e não perde energia tentando adivinhar o destino. Segundo, a mente subconsciente recebe instruções claras para começar a montar rotinas, percepções e reações que sustentem essa nova direção. Agora vamos falar do ritual, porque a identidade se constrói em repetições pequenas e sagradas, não em arranques heróicos e esporádicos. Imagine o começo de cada dia como um pequeno rito de plantio. Dedique de 5 a 10 minutos, logo ao acordar, a ler em voz baixa o propósito que você escreveu. Não é auto-engano, é direcionamento.
Em seguida, faça uma visualização com detalhes sensoriais. Veja, sinta, ouça. Percorra mentalmente a cena que você escreveu e permita que o corpo responda com emoções coerentes. Um aperto de gratidão, um sorriso contido, o relaxamento dos ombros. Termine afirmando com voz firme a frase que sela: eu sou vencedor. Diga-a como se fosse um fato presente, não uma esperança. Se você não tem 5 minutos, comece com 1. Se acha que não pode manter, comece por 7 dias. A disciplina é, acima de tudo, lealdade ao seu eu futuro. Cada manhã que você realiza esse ritual é um voto de confiança depositado em quem você ainda não reconhece plenamente. A repetição transforma a cena em hábito. O hábito transforma o hábito em identidade. A identidade orienta as ações que produzirão resultados. Dieta mental. Se a sua mente é um jardim, a dieta mental é a cerca que protege as plantas do vento e das pragas. Escolha com cuidado o que você consome. Livros, programas, conversas, podcasts. Evite regar as sementes com dúvidas alheias, com notícias sensacionalistas que te deixam inquieto, sem oferecer soluções. Com amizades que preferem manter você na mesma condição por medo de serem ultrapassadas. Isso não é exclusão, é estratégia. Cercar-se de estímulos que reforçam seu propósito preserva a energia mental para o que realmente importa. Autodisciplina é diferente de privação. Ela é um gesto de amor próprio que diz: eu respeito o plano que tenho para minha vida. Pequenas decisões consistentes, levantar em horário fixo, escrever 15 minutos sobre progresso, eliminar um hábito que sabota sua clareza, são as pedras que pavimentam a estrada do vencedor. Não confunda intensidade com eficácia. Um homem que corre desenfreadamente sem direção apenas se cansa mais rápido. O vencedor age com precisão. Ele planeja um passo com intenção e o executa com a melhor qualidade possível naquele momento. Aqui vale distinguir força e poder. Força é esforço bruto, muito trabalho físico ou mental sem propósito. Poder é a capacidade de atrair e coordenar recursos, pessoas e oportunidades. Você sente poder quando sua presença magnetiza conversas, quando sua postura entrega confiança, quando sua oferta resolve um problema real para outra pessoa. Trabalhe para desenvolver um campo magnético interno, postura alinhada, voz controlada, olhos que escutam de verdade. Atração genuína começa por desenvolver competência e oferecer valor antes de pedir qualquer coisa. E sobre o que pedir, pense em alianças. Napoleon Hill chamou de mente mestra o processo de unir mentes com objetivos complementares. Andrew Carnegie apoiou Hill em sua pesquisa justamente por reconhecer que grandes realizações raramente são obra de um solitário. Henry Ford, com suas parcerias estratégicas e equipe dedicada, também ilustrou como alianças multiplicam efeito. Uma mente mestra não é um clube de bajulação. É uma rede de troca intensa de valor. Ao buscar parceiros, leve algo concreto, uma ideia para testar, uma habilidade que alguém precise, um recurso que você pode oferecer. Pergunte: quem pode acelerar meu caminho? O que eu dou antes de pedir? Como posso ser indispensável para quem pode somar? Quando a derrota aparece, e ela aparecerá, aprenda a ler as entrelinhas. Fracasso é uma vírgula, não um ponto final. Toda experiência que não deu certo oferece dados preciosos. Em vez de culpar o destino, pergunte-se com frieza: o que faltou? Foi clareza? Foi execução? Foi rede? Que ajuste simples posso testar amanhã? Transformar fracasso em relatório reduz a carga emocional e aumenta a taxa de aprendizado. Pessoas que persistem não são teimosas de forma cega. Elas são insistentes na busca de um resultado, mudando os meios até que o resultado seja alcançado. Desejo ardente é o combustível que mantém você em movimento quando o caminho parece longo. Não se trata de um capricho passageiro. É uma necessidade internalizada, como a fome de um atleta que treina para ganhar uma competição. Para transformar desejo em combustível, coloque-o em primeiro plano todos os dias. Faça perguntas que aumentem a pressão emocional. Por que isso é essencial para mim?
O que acontece se eu não alcançar? Quais portas se fecham e quais se abrem? Responder com honestidade eletrifica o propósito. Mas cuidado, desejo sem direção gera ansiedade. O segredo é combinar desejo ardente com um mapa de ação claro. A gratidão antecipada é o selo que completa o processo. Quando você agradece hoje por algo que ainda não aconteceu, você orienta sua mente para comportamentos coerentes com essa posse. Dizer, obrigado por essa vitória que já é nossa, não é mágica. É um atalho mental que reduz a dissonância entre o que você sente e o que você quer. Essa coerência facilita decisões mais alinhadas, reduz a sabotagem interna e melhora sua capacidade de reconhecer oportunidades quando elas surgem. Agora quero te levar a um exercício prático, simples, concreto, memorizável, que você pode começar hoje e que conecta todos os pontos que conversamos até aqui. Pegue seu papel e revise o propósito que você escreveu. Se ainda não escreveu, volte e responda às perguntas que propus. Em seguida, faça isto, em ordem. 1. Leia o propósito em voz alta, com clareza e detalhes. 2. Visualize por 5 minutos a cena inteira, cheiro, texturas, vozes, sensações. Permita que o corpo reaja. 3. Declare com convicção: eu sou vencedor. 4. Anote uma ação pequena e imediata que você pode executar hoje que seja coerente com esse propósito. Uma ligação, um rascunho de proposta, um contato de rede. 5. Identifique uma influência negativa que você reduzirá nas próximas 24 horas. Poderia ser um hábito de consumo de notícias, uma rede social ou uma conversa repetitiva que minou sua motivação. Esse ritual não esquece o trabalho prático. Pelo contrário, ele orienta o seu trabalho. Ao terminar os 5 passos, olhe para a ação imediata e faça-a. Mesmo que seja apenas um rascunho, um telefonema, um e-mail curto, execute. A ação inspirada merece movimento. Mas lembre-se, não é quantidade de movimentos, é qualidade e consistência. Vamos aprofundar um pouco mais na ideia de ação inspirada versus esforço frenético, porque muitos confundem atividade com progresso. Imagine 2 profissionais. Um fica no escritório 10 horas por dia, respondendo a mensagens, participando de reuniões longas e sem foco. O outro passa 5 horas altamente concentrado, criando uma proposta que resolve um problema específico para um cliente estratégico. Quem, no final do mês, terá avançado mais? A resposta tende a ser óbvia. Ação inspirada é alinhada com seu propósito e escolhida pela mente que já se imagina vencedora. Ela prioriza tarefas que movem a régua e elimina ruídos. Como desenvolver essa habilidade? Treine a pergunta: isso me aproxima da minha cena vencedora? Se a resposta for não, descarte. Use blocos de tempo sem interrupções para trabalhar em tarefas de alto impacto. Mantenha uma lista curta, não uma planilha infinita de coisas a fazer. E aprenda a dizer não com elegância. Proteger seu campo de energia é tão importante quanto buscar oportunidades. Agora, imagine que você já começou a praticar esse ritual por 2 semanas. Notará pequenas mudanças, decisões mais fáceis, menos dispersão, maior clareza nas conversas. As pessoas ao seu redor, algumas por sorte, outras por sintonia, começarão a reagir de forma diferente à sua postura. Esse é o princípio magnético em ação. Não um truque para manipular consciências, mas o efeito natural de alguém que oferece valor e se apresenta com coerência. Existe uma prática adicional que acelera tudo isso: montar uma rede de responsabilidade. Não precisa ser uma grande audiência. Pode ser um parceiro de rotina, um amigo de negócios, uma pequena célula de pessoas com ambições parecidas. Marque encontros curtos semanais para checar metas, trocar recursos e celebrar pequenas vitórias. A responsabilidade pública aumenta a taxa de execução sem adicionar dramaticidade desnecessária. Antes de avançarmos para o próximo passo, onde vou te ensinar como estruturar uma mente mestra eficiente e como transformar recuos em dados estratégicos, quero que você faça algo agora, neste exato momento.
Escreva com precisão a sua primeira ação para hoje que esteja alinhada com o propósito. Não planeje a perfeição. Escolha uma ação possível e a complete dentro de 4 horas. A ação é o primeiro teste da identidade que você está construindo. Enquanto você escreve essa ação, quero que reflita sobre uma pergunta curta e direta. Qual é o preço de não agir como se fosse vencedor? Pergunte isso com franqueza. Para quem você deixará de ser se não der esse salto pequeno e diário? Essa pergunta, quando respondida com honestidade, acrescenta um pouco da intensidade do desejo ardente. Não por pressão, mas por clareza sobre o custo da inação. Há ainda algo que poucas pessoas cultivam e que realmente diferencia os que chegam de fato ao resultado: a postura interior diante do tempo. Vencedores pensam em termos de composições, não de milagres. Eles sabem que grandes objetivos são somas de pequenos feitos repetidos. Imagine um homem construindo uma ponte. Ele não ergue tudo de uma vez, lança cada viga com precisão, mede, corrige e segue. Seu trabalho diário pode ser invisível no relógio, mas visível no mapa que se constrói. Aprenda a gostar desse trabalho invisível. Se a sua mente reclama, converse com ela. Diga que esse é o preço da liberdade futura. Pode parecer óbvio, mas muitas pessoas negligenciam os sinais que o próprio corpo dá. Quando você visualiza a vitória, se o corpo reage com tensão, ansiedade ou incredulidade, isso revela uma incongruência entre o consciente e o subconsciente. Use exercícios simples de respiração e relaxamento para alinhar corpo e mente antes da visualização. Respirar lenta e profundamente por 2 minutos reduz a amígdala e cria espaço para imagens mais ricas e menos reativas. Essa é uma habilidade prática, não misticismo. Lembre-se, toda técnica aqui proposta tem como função criar coerência interna. É essa coerência que torna possível a ação coerente. Você pode ver isso em exemplos de grandes empreendedores. Muitos começaram com um cenário claro e repetiram hábitos diários até que oportunidades apareceram. Não vou prometer que isso significa garantia de sucesso financeiro ou status automático. Há variáveis externas, riscos e contingências. O que posso afirmar com base em observação e na lógica do processo é que agir como se já fosse vencedor aumenta suas chances de tomar decisões que o colocam em rota para resultados maiores. Agora, imagine-se caminhando por um corredor escuro e, ao final, uma porta com a sua cena vencedora desenhada. Você já tem a chave, ela se chama ritual, clareza, disciplina e rede. Tudo o que falta é atravessar a porta, passo a passo. E o primeiro passo é uma ação concreta, hoje. Enquanto você encara essa porta, permita que eu desenhe para você o próximo nível de detalhe. Como formatar uma declaração que realmente funcione como semente. A declaração precisa ter 3 elementos essenciais: especificidade, temporalidade e emoção. Especificidade para que o subconsciente saiba o que plantar. Temporalidade para que a mente não adie infinitamente. Emoção para que a semente tenha força para enraizar. Exemplo de declaração fraca: quero ser bem-sucedido. Exemplo de declaração forte: no dia data terei uma renda mensal líquida de valor, trabalhando de forma, descrição do trabalho, vivendo na cidade, nome, e sentindo, descrição sensorial do estado emocional. Insira nessa afirmação uma breve frase de gratidão antecipada, não porque seja mágica, mas porque condiciona o corpo a reagir com comportamentos coerentes com quem já possui aquilo. Depois de formular sua declaração, grave-a em voz alta num áudio curto no seu celular e ouça todas as manhãs enquanto faz o ritual. A repetição em diferentes mídias, escrita, fala, audição, acelera a incorporação. E mais, compartilhe sua declaração com uma pessoa de confiança ou com um parceiro de responsabilidade. Tornar público o compromisso aumenta a probabilidade de execução. Tudo o que trabalhamos até aqui é preparação para a convocação interna, o momento em que você decide viver a partir da identidade desejada. Esse não é um gesto teatral,
É um ajuste profundo entre pensamento, emoção e ação. Agir como se já fosse vencedor exige que você, por meio de hábitos e decisões, alinhe esses três elementos de forma consistente. Eu sei que em algum ponto você pode se perguntar: e se eu falhar tentando? Essa é a pergunta natural. A resposta prática é simples. Falhar tentando é sempre melhor do que não tentar. Por quê? Porque a tentativa gera dados, aprendizado e realimentação. Além disso, a tentativa revela verdades que apenas a prática pode mostrar. Quais foram os gargalos? Onde faltou preparo? Que recursos precisarão ser mobilizados? Quando você trata a tentativa como experimento, a emoção que a cerca muda de medo para curiosidade. Agora, antes de seguirmos para como construir uma mente mestra efetiva, quero que faça este exercício final por agora, um pouco mais reflexivo e poderoso. Volte ao papel onde você escreveu sua declaração e responda com calma. Que crença interna mais me impede de agir como vencedor? Que pequena prova eu posso criar em 7 dias para contestar essa crença? Quem será a primeira pessoa a quem eu contarei minha prova? Como ela me apoiará? Responder a essas perguntas transforma a abstração do desejo ardente em um plano com passos e inibidores mapeados. Não escreva respostas vazias, seja cirúrgico. Se a sua crença é "eu não mereço", escreva um documento de 3 parágrafos listando evidências contrárias a essa crença, pequenas vitórias, feedbacks, situações em que sua ação gerou valor. Use esses parágrafos como combustível nos dias de dúvida. Você já fez o primeiro movimento quando escreveu e selecionou a ação que fará hoje. O próximo nível é criar o contexto que sustenta a repetição, horários, rituais, pessoas e filtros. E é aqui que vamos entrar agora, em como montar o contexto externo que protege seu jardim interior. Antes de continuar, respire fundo. Isso não é sobre perfeição, é sobre persistência com inteligência. Quando estiver pronto, escreva uma lista de 3 compromissos que você manterá nos próximos 7 dias, para proteger seu tempo e sua mente. Seja específico. Horários, interrupções bloqueadas, quem será seu parceiro de responsabilidade? Nesse ponto, você já está a meio caminho de configurar a mentalidade vencedora. O solo está sendo preparado, as sementes foram escolhidas e, se você insistir, começarão a brotar as primeiras ações coerentes. Ainda há trabalho a ser feito: estruturar alianças, transformar derrotas em dados, intensificar o desejo ardente de forma sustentável e, finalmente, selar tudo com gratidão antecipada a cada manhã. Atravessar essa etapa pedirá disciplina, a lealdade ao eu futuro e coragem para ajustar o rumo quando necessário. Quando terminar esses exercícios, mantenha os papéis à mão. Nos próximos minutos, feche os olhos e volte à cena que você escreveu. Deixe a imagem emergir por mais 2 minutos. Perceba como o corpo reage e anote qualquer incongruência, algo que o impede de acreditar completamente. Esse será o ponto de ataque da próxima fase do seu trabalho. Corrigir crenças, alinhar hábitos e estruturar o grupo que irá acelerar seu caminho. Você já não é exatamente a mesma pessoa que entrou aqui no começo desta mensagem. Houve um movimento interno. Você escreveu, visualizou, decidiu agir. Ainda há caminhos a percorrer. Construir a mente mestra, operar alavancas específicas de ação inspirada e transformar golpes em aprendizado. E é exatamente aí que vamos nos aprofundar a seguir. Mas antes de sairmos para isso, recapitule mentalmente a sua primeira ação de hoje e faça um acordo consigo mesmo. Cumprirá esse compromisso nas próximas 4 horas. A integridade nos pequenos atos é o cimento que firma a ponte entre a sua intenção e a sua vitória. A integridade nos pequenos atos é o cimento que firma a ponte entre a sua intenção e a sua vitória. Agora que você definiu a sua cena, escolheu a primeira ação e já colocou o solo em ordem, precisamos construir a estrutura social e prática que acelera tudo. A mente mestra, o mecanismo de aprendizagem rápida e a rotina que mantém o desejo ardente vivo sem te queimar. Mente mestra, como formar e operar um grupo que realmente soma. Napoleon Hill estudou esse princípio e o nomeou mente mestra.
Não é misticismo, é método. É reunir pessoas com objetivos complementares e compromisso com a verdade para trocar recursos, ideias e responsabilidade. Para montar a sua, siga passos claros. 1. Critério de seleção. Convide pessoas que tragam ao menos uma das 3 coisas: competência, rede ou capital, tempo, recursos. Não precisa ser um elenco de celebridades. Pode ser um trio consistente. Prefira atitude e disciplina à fama. A pessoa que comparece e entrega é mais valiosa que a que tem boas intenções em teoria. 2. Proposta de valor antes do pedido. Ao abordar alguém, traga um benefício concreto. Leve um protótipo da sua ideia, um esboço de proposta para analisar, um contato que possa ajudar. Começar oferecendo faz você parecer colaborador, não suplicante. 3. Formato e regras. Mantenha encontros curtos e focados. Sessões de 60 minutos semanais funcionam bem. Estrutura sugerida: 10 minutos de updates individuais, 30 minutos de discussão sobre um desafio ou oportunidade, 15 minutos de compromissos e fechamento. Cada encontro termina com um próximo passo, específico de cada membro. 4. Responsabilidade pública. Registre compromissos por escrito e troque evidências na semana seguinte. Capturas de tela, rascunhos, contratos enviados. A transparência reduz desculpas. 5. Rotação de papéis. Um facilitador assume a pauta e o tempo. Outro assume o papel de advogado do teste para desafiar suposições. Outro registra decisões. Isso evita reuniões longas sem resultado. 6. Frequência e revisão. Avalie a eficácia do grupo a cada 3 meses. Se a troca não gerar avanços palpáveis, ajuste membros ou formato. Uma mente mestra deve ser um motor, não um clube de conversa, transformando recuos em dados, o relatório de aprendizado. Quando as coisas não acontecem como previsto, trate a experiência como experimento, não como sentença. Adote um modelo simples de 3 perguntas para cada revés. O que exatamente aconteceu? Fato objetivo. O que aprendi com esses dados? Insight prático. Qual será o próximo teste que eu farei e quando? Ação concreta. Registre respostas curtas e compartilhe na sua mente mestra. Isso transforma a frustração em informação e melhora a taxa de acerto. Persistência inteligente é insistir no resultado, mudando meios até que o resultado venha. Manter o desejo ardente sem explodir. Técnicas práticas. Desejo ardente é combustível, mas mal administrado vira pressão improdutiva. Use âncoras físicas e mentais para regular intensidade. Âncora sensorial. Escolha um gesto simples, um toque no pulso, um ajuste na gravata, um levantar de queixo, que associe sensação de já ter ao seu corpo. Treine esse gesto durante a visualização. Quando precisar ativar foco, faça o gesto e respire profundamente. Trigger ambiental. Crie um ambiente que lembre sua cena vencedora. Pode ser um objeto no escritório, um aroma, uma playlist curta. Esses sinais ajudam a pistolar emoção sem depender só da vontade. Fragmentação do combustível. Em vez de tentar manter uma chama gigantesca o tempo todo, crie ciclos de intensidade, dias de produção alta seguidos de recuperação ativa. Planeje microdescansos para evitar exaustão. Pressão produtiva benéfica. Transforme o peso do objetivo em urgência positiva, definindo prazos artificiais e checkpoints. Recompense-se por cumprir etapas. Rituais práticos que consolidam identidade. O tripé diário. Identidade se firma no repetido. Aqui está um modelo prático e memorizável para cada dia. Manhã, 5-15 minutos. 1. Leia sua declaração específica em voz alta. Visualize por 3-5 minutos os detalhes sensoriais, cheiro, textura, vozes. 2. Faça o gesto âncora escolhido e diga: eu sou vencedor, com voz firme. 3. Liste 3 MITs, Most Important Tasks, do dia que se alinhem diretamente à sua cena vencedora. Meio do dia, 2-5 minutos. Verifique a lista de MITs. Avalie se suas ações ainda se alinham. Ajuste. 2. Respire por 2 minutos para recarregar o foco. Noite,
10 minutos. 1. Registro breve. O que avancei hoje? Uma nota honesta. 2. Gratidão antecipada por algo concreto que ainda não aconteceu. Descreva com detalhes. Por exemplo, obrigado por esta assinatura recebida no dia X, pelo som do meu telefone e pela celebração com o nome. Sinta o corpo reagir. 3. Planeje amanhã com uma ação mensurável. Práticas semanais e mensais para manter a trajetória. Revisão semanal, 30 minutos. Confira progresso dos compromissos, reveja relatórios de aprendizado, atualize MITs e prepare pauta para a mente mestra. Revisão mensal, 60 minutos. Avalie métricas relevantes, não mais do que 3. Ajuste prazos e orçamento de esforço. Redirecione energia onde há tração. Auditoria trimestral, 90 minutos. Reavalie a declaração principal. Se a cena vencedora mudou, reformule. Se não, reafirme. Dieta mental avançada. O que cortar e o que cultivar. A dieta mental não é só evitar negatividade, é nutrir com conteúdos que ampliam competência. Regras práticas. Substitua a leitura passiva por leitura instrumental. Em vez de consumir notícias intermináveis, leia 2 capítulos de um livro que melhora uma habilidade direta do seu ofício. Limite redes sociais. Defina janelas curtas e específicas para consumo e use ferramentas de bloqueio fora desses momentos. Curadoria de pessoas. Marque almoços estratégicos com quem soma, reduza contato com quem consome mais do que produz na sua vida. Insira microestudos, 15 minutos diários para aprender uma habilidade aplicável. Pequeno, mas consistente. Qualidade da ação. O que priorizar agora, haja com critérios. Para qualquer tarefa, pergunte-se: essa ação reduz incerteza sobre a minha cena vencedora? Essa ação apresenta um resultado verificável? Essa ação aumenta a probabilidade de interesse de alguém que possa somar? Se a resposta for não para a maioria, descarte. Trabalhe blocos de tempo ininterruptos para tarefas de alta qualidade. A tecnologia deve servir à sua atenção, não o contrário. Gestos simbólicos que selam compromisso. Práticas de ritual. A mente responde a símbolos. Considere um gesto público ou privado que represente o seu salto. Escreva sua declaração num papel e coloque-a num envelope fechado com a data-alvo. Guarde o envelope num local visível. Abra na data estipulada como um teste de responsabilidade. Tire uma foto sua com um objeto simbólico, uma caneta, um contrato fictício. Coloque em uma pasta provas e consulte quando duvidar. Faça um pequeno ato de investimento em você. Compre um livro-chave, pague uma sessão de mentoria ou invista 1% da sua renda numa ferramenta de crescimento. O ato financeiro cria compromisso psicológico. Esses gestos não garantem resultado, mas aumentam a congruência entre intenção e comportamento. Como pedir ajuda sem perder autonomia? Muitos resistem a pedir auxílio por medo de parecer fraco. Peça com clareza e oferta de valor. Seja específico. Tenho 20 minutos. Posso apresentar um esboço e ouvir 3 pontos de melhoria? Mostre o que você já fez. Abaixo está o progresso que já testei. Proponha troca. Posso ajudar com competência que você tem em troca de sua revisão em área que precisa. A maioria das pessoas responde bem a pedidos claros que respeitam o tempo do outro. Medindo progresso sem cair na comparação tóxica, métricas internas vencem métricas externas. Priorize indicadores que dependem de você. Consistência de rituais, dias seguidos. Número de testes executados, experimentos. Taxa de conclusão das MITs. Feedbacks qualitativos relevantes. Não monitore obsessivamente likes, posições relativas ou comparações fora de contexto. Use benchmarks para ajuste, não para autodenigração. A linguagem que você usa importa, substitua o talvez pelo compromisso. Em vez de vou tentar, diga farei. Troque quando hipotético por datas reais. Ajuste o vocabulário interno para alinhar ação e identidade. Isso não significa negar dificuldades. Significa escolher palavras que mobilizam comportamento. A cerimônia da declaração, um protocolo prático. Chegamos ao ponto ritualístico, a declaração como pacto. Execute deste modo. 1. Em um papel,
Escreva a declaração poderosa com especificidade, temporalidade e emoção. 2. Leia em voz alta em um lugar onde não será interrompido. Faça o gesto âncora e respire profundamente. 3. Grave um áudio de 30 a 60 segundos reproduzindo a declaração. Salve no celular e coloque como lembrete diário. 4. Envie a declaração para uma pessoa de confiança e peça que ela confirme recebimento com uma simples mensagem. A testemunha social eleva a responsabilidade. 5. Execute a pequena ação imediata planejada. Isso transforma o ritual em prática. Quando tudo colide, integrando vida pessoal, trabalho e desejo, quase ninguém tem tempo perfeito. A pergunta prática é: qual pequena rotina você manterá mesmo nos dias ruins? Defina não mais do que 3 hábitos inegociáveis. Por exemplo, leitura de 10 minutos, 1 mite entregue, 2 minutos de visualização. Esses núcleos de consistência mantêm a identidade quando tudo está fragmentado. Limites éticos e resiliência moral. Agir como vencedor não autoriza atalhos antiéticos nem manipulação. O poder que você constrói deve ser usado para criar valor, não para explorar. Sua reputação é um dos ativos mais valiosos. Proteja-a com disciplina e transparência. O clímax interno, gratidão antecipada como selo final. A gratidão antecipada não é negação da realidade presente, é alinhar emoções com o futuro desejado. Ao agradecer por algo que ainda não ocorreu, você reduz dissonância e aumenta a clareza nas escolhas. Faça isso assim. Seja específico ao agradecer. Descreva o evento futuro e as sensações associadas. Use linguagem sensorial. Obrigado pelo som da notificação do contrato, pelo cheiro do café na comemoração, pelo aperto de mão sincero. Sinta fisicamente. Deixe o corpo reagir com relaxamento, sorriso ou lágrimas discretas. Emoção congruente é combustível. Como manter a prática por meses e transformar em identidade? A repetição é a chave, mas a repetição precisa de fricção gerenciável. Use estas estratégias. Compromissos públicos periódicos, relatório semanal na mente mestra, recompensas escalonadas, celebre pequenos marcos com algo significativo. Rotação de modalidades. Alterne visualização guiada, escrita e ação concreta para evitar monotonia. Revisão de significado. A cada 3 meses, releia sua declaração e reavalie o porquê por trás dela. A chamada final. Um pacto com você mesmo. Você chegou até aqui com atenção e intenção. Agora faço a convocação prática. Transforme intenção em padrão. Execute o ritual que ensinei hoje por 7 dias seguidos. Mantenha os 3 hábitos inegociáveis. Forme uma mínima mente mestra, mesmo que sejam 2 pessoas. E produza um relatório de aprendizado ao final da semana. Termine este momento escrevendo uma frase curta e definitiva, onde você está agora. Hoje eu me comprometo à ação específica até dia-data. Coloque essa frase numa nota visível e agora pronuncie-a em voz alta, com convicção. Haja como se já fosse um vencedor até ser um, não como uma mágica instantânea, mas como um sistema, clareza que direciona, ritual que repete, disciplina que protege, ação que executa, alianças que multiplicam e gratidão que sela. Quando esses elementos trabalham juntos, sua presença muda, suas decisões mudam e o mundo ao seu redor começa a reagir de forma diferente. Nem por acaso, nem por força, mas por coerência. Se esta mensagem te alcançou de maneira prática, faça um compromisso agora. Inscreva-se no canal para continuar recebendo ferramentas como estas e nos comentários escreva em uma linha a sua declaração principal, a frase que vai orientar as suas próximas semanas. Seja breve, seja preciso, e lembre-se, a transformação verdadeira pede repetição diária. Hoje você fez o primeiro movimento, amanhã repita. Eu quero ver o que você vai construir.